Imagine por um instante uma pequena criança de apenas 3 anos, com olhos que parecem carregar a sabedoria e a dor de muitas vidas. Agora, imagine que essa criança não somente lembra uma existência interior, mas também revela detalhes perturbadores de um crime violento, detalhando com precisão o nome de seu assassino e o local onde o seu corpo jaz enterrado. Esta é a história de um menino que despertou uma série de investigações, debates acalorados e questionamentos que desafiam nossa compreensão sobre memória, identidade e o que realmente significa viver. Nos recantos sombrios das colinas de Golã, uma vila pacata e envolta em mistério, a rotina foi interrompida por um relato que parecia desafiar a lógica. Um garoto que, sem explicação aparente, começou a descrever cenas de uma vida passada. Em sua inocência, palavras carregadas de segredos foram articuladas como se ele tivesse atravessado um véu invisível para entregar a verdade de um crime antigo, um crime que permanecia sem solução até então. A voz da investigação ecoa entre memórias e evidências. Enquanto a comunidade se debruçava sobre este caso inusitado, testemunhas e especialistas se reuniram para tentar compreender. O relato da criança, embora perturbador, colocou em evidência a tênue linha entre realidade e fantasia, entre o palpável e o insólito. Pouco se sabia sobre a origem dessas memórias, mas sua consistência e detalhes inacreditáveis despertavam preocupações e fascínio em igual medida. O coração desse mistério reside na interseção do sobrenatural com o investigativo. Em um ambiente onde tradições se misturam com crenças espirituais, era comum que anciãos conduzissem crianças pequenas até locais considerados sagrados, onde poderiam acessar as lembranças de vidas passadas. E foi neste contexto que o relato adquiriu contornos ainda mais profundos, revelando não apenas uma testemunha singular, mas pistas que literalmente desenhavam a cena de um crime brutal. Ao escavar o passado, a investigação reaparece como um eco distante da dor e do sofrimento. A criança detalhou, com impressionante clareza, o local onde o seu corpo teria sido sepultado e o nome de quem, em uma existência anterior, tirara a sua vida de forma violenta. As declarações envoltas numa aura mística se tornaram um enigma que levou os investigadores a desvendarem o mistério há muito enterrado. Durante as escavações nos arredores da vila, um esqueleto marcado por uma ferida devastadora na cabeça foi encontrado, acompanhado por evidências inegáveis, como a arma do crime, um machado, que contradizia a suavidade com a qual as memórias da criança se manifestavam. O suspense se intensifica à medida que testemunhos e evidências se articulam numa narrativa que desafia a explicação tradicional. O caso se desenrolava de maneira surpreendente e perturbadora, evocando memórias de outros fenômenos inexplicáveis estudados por especialistas ao redor do mundo. Entre esses, destaca-se o estudo do renomado psiquiatra Ian Stevenson, que dedicou mais de 40 anos a analisar centenas de relatos de crianças que afirmavam lembrar de vidas passadas. Suas pesquisas indicavam que, em diversos casos, marcas físicas e traumas emocionais pareciam ecoar de uma existência interior, revelando uma conexão inexplicável entre o que foi e o que é.
Assim como o caso do menino nas colinas de Golã, histórias como a de Shanti-Devi, uma criança indiana que desde tenra idade relatava memórias detalhadas de sua suposta vida anterior, desafiaram a compreensão convencional. Shanti-Devi, que alegava ser Lugdi Devi em um passado distante, impressionou inclusive Mahatma Gandhi, levando a uma comissão especial para investigar sua história. Tais relatos, repletos de mistério e emoção, reforçam a ideia de que o tempo pode ser mais fluido do que imaginamos e que as experiências de vidas passadas podem ressoar de formas inesperadas. No decorrer das investigações, questionamentos surgiram. Como seria possível, do ponto de vista científico e espiritual, uma criança incorporar memórias de uma existência que supostamente terminou com a violência de um crime hediondo? As autoridades inicialmente céticas passaram a considerar a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, envolvendo historiadores, psiquiatras e até especialistas em fenômenos paranormais. As investigações não se restringiram apenas ao campo científico, mas também abraçaram os aspectos culturais e espirituais profundamente enraizados na comunidade local. Afinal, para muitos, a reencarnação e as lembranças de vidas passadas não eram apenas histórias místicas, mas parte da própria realidade vivida e respeitada. Cada nova descoberta parecia abrir portas para mais perguntas. As escavações que buscaram confirmar a veracidade do relato trouxeram à luz evidências físicas que corroboravam a narrativa da criança. O esqueleto com a marca da ferida na cabeça não era apenas um testemunho silencioso de um crime brutal, mas um elo perdido entre o passado e o presente. Ao lado desse, a presença da arma, um machado, se configurava como o símbolo trágico de uma história sangrenta, agora redescoberto por um jovem herdeiro de memórias antigas. A comunidade, dividida entre o ceticismo e a fé, se viu imersa em debates acalorados. Velhos moradores relembravam tradições ancestrais, nas quais a passagem de memórias entre gerações era aceita como uma verdade espiritual. Por outro lado, autoridades e cientistas insistiam em buscar explicações racionais e verificáveis. Essa dualidade, essa convivência do misticismo com a razão, estabelecia o cenário perfeito para uma narrativa que transcende o comum. Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntaram lentamente, a tensão aumentava. Cada depoimento, cada evidência arqueológica fazia com que a linha tênue entre o que é real e o que é possível se esvaesse a uma velocidade inquietante. À medida que os investigadores se aprofundavam, a narrativa ganhava contornos que instigavam tanto os céticos quanto os crentes. Documentários, entrevistas e relatos policiais compunham a trama de um drama que parecia saído de um roteiro de ficção, mas que na realidade fazia parte do nosso mundo. Entre as muitas perguntas que permanecem sem resposta, surge a interrogação: o que realmente significa lembrar de uma vida anterior? Será que esses fragmentos de memória são meras ilusões ou reflexos de uma existência que transcende os limites do tempo? As respostas parecem sempre fugir, deixando-nos somente com a sensação de que o universo esconde mistérios que jamais poderemos explicar completamente. O impacto deste caso se estendeu além das conferências e reportagens. Ele despertou uma onda de novos relatos, onde outros acreditavam acessar experiências similares, onde a linha entre a morte e o esquecimento se desfizera diante de uma força misteriosa. Em um país onde as crenças e superstições têm raízes profundas, histórias como a do menino das colinas de Golã se transformaram em lendas urbanas, inspirando debates e reflexões sobre o destino e a continuidade da vida. A narrativa se torna, assim, um espelho que reflete não só a dor do crime cometido em uma existência, mas também a esperança de justiça para uma alma que, de tão breve e intensa, atravessou o tempo em busca de redenção. A tragédia que marcou o passado
foi, de certa forma, revelada pelos olhos de uma criança que, sem instrumentos modernos, trouxe à tona segredos noturnos e, de alguma forma, permitiu que a verdade emergisse do silêncio sepulcral. Prosseguindo na linha tênue da investigação, os especialistas continuam a explorar a conexão entre memórias ancestrais e traumas da vida. Estudos mostram que, em muitos casos, cicatrizes físicas e emocionais podem ser portadoras de histórias que o corpo carrega, sinais de acontecimentos que parecem transcender o mero acaso. A medicina, a psicologia e a antropologia dialogam neste campo nebuloso, na tentativa de desvendar os complexos meandros da existência e da morte. Ao recontar essa história, é impossível não se emocionar com a intensidade dos sentimentos que permearam cada revelação. A inocência de uma criança, a brutalidade de um assassinato e a busca incessante pela verdade se entrelaçam em uma narrativa que nos faz lembrar o quão frágil é a linha entre a vida e a morte, entre o real e o inexplicável. A velha sabedoria popular adverte: há segredos que o tempo jamais pode apagar, cicatrizes que permanecem como testemunhas silenciosas de um passado que não se recusa a ser lembrado. Agora, enquanto essa investigação permanece sem amarras definitivas, somos convidados a refletir sobre a própria natureza da existência. A memória, seja ela fruto do nosso próprio ser ou uma herança de vidas passadas, possui um poder transformador, capaz de iluminar verdades ocultas e trazer à luz segredos que desafiam a lógica. Em cada detalhe, em cada depoimento, percebemos que por trás das evidências frias e dos fatos documentados, há uma chama viva que insiste em fazer-nos questionar o que sabemos sobre o tempo e a identidade. E assim, ao encerrarmos este relato, a pergunta que ecoa no silêncio é: o que você faria se do nada testemunhasse o impossível? Se uma criança, com a simplicidade de um sussurro, revelar-se memórias que desafiam a razão, abrindo um portal para um passado sangrento e misterioso. Essa história nos desafia a olhar para além dos limites do cotidiano, a considerar que, talvez, a verdade seja muito mais vasta e inexplicável do que podemos imaginar. Este mistério permanece sem respostas definitivas, fadado a nutrir a imaginação e a investigação de todos que se atrevem a explorar os limites entre o palpável e o invisível. Enquanto continuemos a buscar pistas e a ouvir os ecos de vidas que já se foram, a verdade se torna um mosaico aberto, onde cada fragmento é uma peça vital para compreendermos o imenso enigma da existência. A trajetória desta investigação, repleta de encontros e desencontros, de verdades e de sombras, nos deixa uma lição profunda. O passado, mesmo quando múrcio e enterrado, pode ressoar de formas inesperadas, lembrando-nos que a realidade é muito mais complexa e misteriosa do que os olhos podem ver. Pergunte-se: será que estamos dispostos a aceitar que, em algum recanto do universo, as respostas se escondem atrás de memórias antigas, esperando para serem descobertas por aqueles que se atrevem a escutar? Permaneça curioso, questione e, sobretudo, não se contente com as respostas fáceis. A verdade pode estar a apenas um sussurro de distância, esperando para ser revelada. Descubra mais sobre esses casos intrigantes e as investigações que desafiam nossa compreensão da memória e da identidade.